iniciando a fé e o seu princípio. É bem verdade que, quando eu falo de igreja, eu não falo de estrutura sonorizada, eu não falo de estrutura geográfica, eu não falo de estrutura bela, e muito menos eu quero falar de ornamentação. Eu não falo dos grandes templos e santuários, dotado com os melhores aparelhos de som, e muito menos com entradas de ar-condicionados e cadeiras acolchoadas. Quando eu falo de igreja, eu falo de uma assembleia, de uma aglomeração, de uma união de povos que tem a mesma ideia, que tem o mesmo pensamento e que tem o mesmo conceito. A Bíblia nos faz descrição da primeira vez que aparecerá na Bíblia o nome igreja. Sim, uma palavra muito forte debaixo de uma promessa. Eu quero chamar sua atenção para você entender que após Jesus ter chegado até o pé do mar da Galileia, ele subiu a um monte e lá sentado, e em seguida realizou a multiplicação de pães e peixes, ele se dirigirá com uma multidão ao seu acompanhar, sim, para um território chamado Magdala. No capítulo 15, versículo de número 39, descreve que indo ao território de Magdala, ele estava acompanhado de uma multidão. Despedindo lá, ele entrou no barco e se dirigiu ao território. No capítulo de número 16, e no versículo de número 1 ao versículo de número 12, a Bíblia diz que alguns fariseus e saduceus acompanharão Jesus, não para preencher a lacuna de suas almas, mas com senso de autocrítica, com a intenção de tirar de Jesus tudo aquilo que ele estava implantando à humanidade, às nações, às tribos, e principalmente Israel. Estavam cansados, estavam fatigados de levar um evangelho que sentenciavam a morte por causa da lei. Aparece um homem nascido de Belém, criado em Nazaré, batizado no Jordão, pregando um evangelho que transformava a vida do homem, pregando um evangelho reformador, pregando um evangelho revolucionário, pregando um evangelho que transformava o coração. A Bíblia diz no capítulo de número 16 que Jesus vai advertir, saduceus e fariseus. Em seguida, instruirá os seus discípulos. No capítulo 16, e no versículo de número 13, a Bíblia diz que Jesus ele vai até as partes de Cesareia de Filipe. A cidade de Cesareia de Filipe, no ano 20 depois de Cristo, Herodes o Grande construiu ali um templo branco de mármore e dedicou ao imperador César Augusto. Quando Herodes morreu, a cidade ficou na mão de seu filho Herodes Filipe, que ao ampliar e a embelezar, a chamou de Cesareia de Filipe para alcançar privilégios, primórdios e destaque diante do imperador Tibério César. Sim, e também distingui-la da outra Cesareia, a capital romana na Judéia e Porto Marítimo, muito mais conhecida, que ficava na Judéia. O que a Bíblia me descreve é que a cidade de Cesareia de Filipe era uma cidade partidária. Ora, quem é que não lembra de Herodes o Grande? Quando nasceu o menino Jesus na cidade de Belém da Judéia, e orientados pastores e recebido a mensagem por um anjo do Senhor que o comunica o nascimento, e os pastores eles saem do ocidente e vão ao oriente com a finalidade de levar presentes ao Messias, ao restaurador que o povo de Israel esperava, que é o nascimento do menino Jesus. A Bíblia nos diz que Herodes vai intentar matar a Jesus para tentar impedir
que a promessa messiânica se cumprisse. É bem verdade que na categoria simbólica bíblica nós sabemos que simplesmente Herodes o Grande, ele será uma ferramenta de Satanás para tentar combater, para tentar vencer a promessa daquele que havia de vir e dar na sua vida pela humanidade para perdão do seu pecado. A Bíblia nos diz, senhoras e senhores, que anos mais tarde, Jesus, aproximadamente aos 30 anos de idade, ele vai em direção à cidade de Cesareia. Ele já está chegando aos 32 a 33 anos e findando o seu ministério na terra. Ele havia colocado em seu rebanho 12 discípulos considerados, 12 ministros que dariam continuidade ao seu ministério terreno. A Bíblia diz no capítulo 16, e no versículo de número 13, que Jesus vai às partes da cidade herodiana, da cidade inimiga, da cidade que tentou matar a Jesus. Ele tinha como líder os partidários dos herodianos. A Bíblia descreve que Jesus tem 4 propósitos para ir à cidade de Cesareia de Filipe. O primeiro propósito de Jesus é ir à cidade de Cesareia de Filipe com a finalidade de fazer-lhes apenas 2 perguntas. A primeira pergunta que Jesus fará aos seus discípulos, ele perguntará: que dizem os homens ser o Ben Hadam no hebraico, que significa, como artigo definido, o Filho do Homem. A Bíblia nos diz no capítulo 16, e no versículo 13, que a primeira pergunta foi feita. Se Jesus tinha um propósito de fazer 2 perguntas, é porque ele requereria a resposta. Nas classes acadêmicas de escrita brasileira, existem 3 classes de pergunta. A primeira classe de pergunta é a pergunta que ela é sucedida por uma resposta. Sim, toda pergunta ela requer uma resposta. A segunda classe de pergunta é a pergunta sucedida diretamente, senhoras e senhores, de um aprendizado. A terceira classe de pergunta é a pergunta sucedida de uma crítica. Observe que todas as perguntas elas requerem resposta. É bem verdade que no tiritar da vida, no linear dos tempos, encontramos indagações que nós não encontramos resposta, mas Deus tem resposta para todas as perguntas que a humanidade lhe fizer. A Bíblia me diz no capítulo 16 e no versículo 14 que em conjunto, em uma voz altissonante e uníssona, todos lhe responderão. Uns dizem que tu és João Batista, outros estão dizendo que tu és o Elias, e outros estão dizendo que tu és Jeremias ou um dos profetas. A segunda pergunta que Jesus vai fazer, no seu primeiro propósito em Cesareia de Filipe, Jesus vai perguntar para os discípulos dizendo: e vós, quem dizeis que eu sou? A Bíblia diz que Simão Pedro toma a palavra, e quando Simão Pedro toma a palavra, Simão Pedro vai lhe responder: para nós tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A segundo propósito de Jesus em Cesareia de Filipe é revelar a sua identidade. Quando Pedro fala que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, a Bíblia diz que automaticamente Pedro revela toda a profecia e o cumprimento dela, todo o cumprimento profético que diz respeito a Messias. O propósito de revelar sua identidade traz à tona diante de Jesus tudo aquilo que dele se ouviu e falaram em uma situação de desafogo, de descrédito para a sociedade. Jesus ainda
aos seus discípulos quem de fato conhecia a sua identidade. A Bíblia também diz que Jesus tem um terceiro propósito. O terceiro propósito de Jesus em ir à cidade de Cesareia de Filipe é fundar uma igreja. A Bíblia fala que quando Pedro diz que ele é o Cristo, Jesus olha para Pedro e diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Bar-Jonas é acompanhado pelo prefixo aramaico par, que quer dizer filho de. E quando Jesus olha para Pedro, ele diz: bem-aventurado és tu, filho de homem, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estava nos céus. O quarto propósito de Jesus em Cesareia de Filipe é fazer-lhe uma promessa. E quando ele acompanha, diz a Pedro o seguinte: Pedro, pois também te digo que teu nome é Pedro, do hebraico Kefas, do grego Petros, que significa pedra, fragmento de rocha. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, pronome demonstrativo, o Senhor Jesus vai usar. Parece que a hermenêutica, a interpretação bíblica e dá liberdade para decifrar o versículo. Parece que eu estou lá, pastora Cláudia, para ver Jesus bater no peito e dizer: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele está falando com propriedade, ele está falando de domínio, ele está usando um pronome de possessão. É minha, ela é minha, a minha igreja, sobre a pedra, sobre esta pedra. A Bíblia reconhece Jesus como a pedra angular. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 11, o apóstolo Pedro, defendendo a sua fé no sinédrio, ele abre a boca e diz o seguinte: ele é a pedra que foi rejeitada por bons edificadores e foi posta por cabeça de esquina. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo diz para a igreja de Coríntios: Cristo é a pedra. Observe, senhoras e senhores, que a pedra fala de fundamento, a pedra fala de princípio. A Bíblia me descreve que em seguida Deus fará a promessa à igreja que ainda havia de ser fundada na fé, é o fundamento do ministério apostólico. Ele ainda diz o seguinte: eu também te digo, Pedro, que teu nome é Pedro, pois bem, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ela não prevalecerá contra ela. Quando eu li este versículo, eu tentei entender, senhoras e senhores, alguma coisa. Parece que o inferno vai contra-atacar a igreja. Parece que o inferno vai se opor à igreja. O que Jesus estava querendo dizer é que a igreja ia colocar sobre as portas do inferno uma pressão tal que o inferno não ia suportar. O que Jesus está tentando dizer é que Deus haveria que colocar uma pressão sobre o inferno que o inferno não vai suportar. Parece que já estamos nos acréscimos de segundo e parece que isso não acontece, mas a verdade é que o inferno, inimigo direto da igreja, ele pode até tentar combater a igreja de Cristo, mas o fundamento dela é a pedra angular que foi colocada como cabeça de esquina. É ela que é, e é ele que é o cabeça da igreja. Deixa eu chamar a sua atenção. Existem 4 palavras no hebraico e no grego que se aplica ao inferno. A primeira palavra é o termo grego gema. A segunda palavra é o grego hebraico seol.
Santo,